Tem um momento estranho que acontece com quase todo mundo. Você olha uma foto sua de anos atrás e pensa, caramba, eu era jovem. Só que na época da foto, você não se sentia jovem. Você se sentia exatamente igual a hoje. E hoje, quando você olha no espelho, também não sente que envelheceu. Então, quando é que essa sensação vai chegar? A resposta é, provavelmente nunca. E isso não é negação, não é ilusão. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi programado para funcionar. A maioria das pessoas acha que a idade é um número. Você faz anos, o número sobe e em algum momento você se sente velho. Mas a ciência mostra uma coisa diferente. Existe a sua idade cronológica, o número da certidão, e existe a sua idade subjetiva, a idade que você sente que tem por dentro. E essas duas idades quase nunca coincidem. Na maioria dos adultos, a idade subjetiva é entre 20% e 40% menor do que a real. Isso significa que uma pessoa de 50 anos, em média, se sente com cerca de 35. Uma pessoa de 40 se sente com 28. Isso não é vaidade, é neurociência. Pesquisadores chamam isso de idade subjetiva, ou idade sentida, e ela foi estudada em dezenas de países, com milhares de pessoas. O resultado é sempre parecido. Adultos quase nunca se sentem com a idade que têm. Mas por quê? A primeira razão é a forma como o cérebro armazena identidade. A sua identidade não é atualizada automaticamente como um aplicativo. Ela foi construída ao longo de anos, em camadas, e a camada mais forte, a que fica, é formada entre os 15 e os 25 anos. É nessa fase que você teve as primeiras grandes escolhas, os primeiros amores, as primeiras perdas, as primeiras ideias sobre quem você é. O cérebro gravou tudo isso com muita força, e essa gravação não some só porque o tempo passou. Ela continua sendo o seu eu de referência, a pessoa que você compara com a que você é hoje. Por isso, quando alguém pergunta como você está, a resposta vem desse lugar, não do espelho, da memória. Tem outro fator importante aqui. A percepção do tempo muda com a idade. Quando você tinha 8 anos, um ano equivalia a 12,5% de toda a sua vida. Era uma fatia enorme, por isso parecia longa. Quando você tem 40 anos, um ano é só 2,5% da sua experiência total. A fatia encolheu, o tempo parece acelerar, e essa aceleração faz com que você não perceba as mudanças acontecendo. É como assistir uma planta crescer. Se você olha todo dia, não vê nada, só percebe a mudança quando vê uma foto antiga. O cérebro faz a mesma coisa com você mesmo. Ele normaliza cada mudança, uma de cada vez, e nunca marca um ponto de virada. Por isso, a sensação de envelhecer nunca chega de uma vez. Ela é absorvida aos poucos, sem alarde. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não espera. Essa diferença entre a idade real e a sentida não é um problema. Na verdade, pode ser um dos maiores indicadores de saúde mental que existem. Pesquisas mostram que pessoas com idade subjetiva menor do que a cronológica tendem a ter melhor saúde física, menor risco de depressão, mais disposição e mais anos de vida. Não é mágica, é porque a forma como você se sente por dentro influencia diretamente como você age por fora. Quem se sente mais jovem tende a se mover mais, a tentar coisas novas, a acreditar que ainda tem tempo, e quem acredita que ainda tem tempo, age como se tivesse. Isso cria um ciclo real, mensurável, que aparece nos exames e nas escolhas do dia a dia. Porém, existe uma armadilha nessa história. Quando a diferença entre a idade sentida e a real é grande demais, pode ser um sinal de algo diferente. Às vezes, essa sensação de ainda sou jovem por dentro vira um escudo, um jeito de evitar responsabilidades que a vida está pedindo, de adiar decisões que já deveriam ter sido tomadas, de não encarar perdas, lutos e mudanças que fazem parte de crescer. A psicologia chama isso de imaturidade de identidade. Não é sobre aparência, é sobre recusa de integrar o tempo vivido. A questão não é se sentir jovem, a questão é, você consegue se sentir jovem e ao mesmo tempo honrar quem você se tornou? Pensa na última vez que você ficou surpreso com a sua própria idade. Alguém perguntou quantos anos você tem e a resposta saiu estranha, como se o número não fosse bem seu. Ou você viu uma data e calculou, nossa, isso foi há 15 anos? Esse estranhamento não é fraqueza, é o intervalo entre o tempo vivido e o tempo sentido. E ele existe porque você não parou de se transformar. O seu cérebro não arquivou uma versão final de você. Ele ainda está construindo. Isso é o oposto do envelhecimento no sentido ruim. É sinal de que você ainda está em movimento. A pergunta que fica não é, por que eu não me sinto com essa idade? A pergunta certa é, o que eu faço com o tempo que ainda sinto que tenho? Volta à foto que você imaginou lá no começo. Aquela versão de você que parecia mais jovem. Sabe o que é mais provável? Daqui a alguns anos, você vai olhar uma foto de hoje e vai pensar, caramba, eu era jovem. Só que hoje, agora, você não se sente jovem. Você se sente exatamente igual a sempre. E talvez
seja exatamente isso. Talvez o você de sempre seja justamente aquele que o tempo não consegue arquivar de vez. Se você curte entender por que a sua cabeça funciona do jeito que funciona, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí.